Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Vincenzo Dalicani, fale aí sobre a reapresentação dos jogadores do Atlético e os desfalques, né, pro final de semana, entre eles o Canóbio, que a gente tá até perguntando aqui pra nossa audiência se vai fazer falta no sábado contra o Galo, e a maioria achando que sim, né? 59% na nossa enquete votando que o Canóbio vai fazer falta no jogo contra o Atlético Mineiro. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, Linhares. Boa tarde aí aos amigos da bancada e muito boa tarde ao ouvinte que nos acompanha, tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Tô vendo que a galera tá votando que o Canóbio vai sim fazer falta contra o Atlético Mineiro. Concordo com vocês, Canóbio está suspenso para a partida do final de semana, vai fazer falta, vinha sendo um dos melhores jogadores do Atlético, que se representou nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, vai ser o primeiro treino na preparação para a partida contra o Atlético Mineiro neste final de semana. O Furacão vai treinar agora na terça, vai estar finalizando as preparações agora, meio-dia, vai treinar na quarta-feira, treina na quinta e na sexta-feira também, para enfrentar o Atlético Mineiro na Arena da Baixada no sábado, às 4 horas da tarde. O Atlético tem problemas para essa partida e tem alguns desfalques importantes para o Wesley Carvalho. O primeiro, como a gente já citou, Agustín Canóbio tomou o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão automática contra o Atlético Mineiro, não joga e vinha sendo um dos melhores jogadores do Atlético nessa sequência recente. Ele tem 4 participações, diretas ou indiretas em gol, nas últimas 4 partidas. Então ele participa dos 2 gols contra o Cuiabá, faz um e começa a jogada do outro, né, dá pré-assistência para o Coelho cruzar para o Zapelli fazer o gol. Ele dá assistência contra o Bolívar, ele também dá assistência para o gol do Vitor Roque contra o Goiás. Então o Canóbio muito participante, muito ativo na criação ofensiva do Atlético, participando de gols, não joga no final de semana. Outro, e aí o Canóbio também jogando pelo meio, na frente também, aberto pela esquerda. E o lado esquerdo que terá um problema também. O Vinícius Cauê foi expulso na partida contra o Fluminense, está suspenso, com certeza também não joga contra o Atlético Mineiro. E o Lucas Esquivel, que perdeu a partida do último final de semana contra o Fluminense por dores no pubis, será reavaliado nesta semana e não tem a garantia de que terá condições de jogo para enfrentar o Atlético Mineiro. Claro, a situação pode evoluir durante a semana e não dá para cravar agora se ele vai ou não perder a partida do final de semana, mas é uma possibilidade. Então o Atlético pode chegar ao final de semana contra o Atlético Mineiro sem laterais esquerdos no elenco, e aí a tendência, claro, é de abrir o Tomás Coelho na ala esquerda e usar um esquema de 3 zagueiros, como utilizou o Wesley Carvalho na partida contra o Fluminense. Coloca o Zé Ivaldo por ali, com o K como trio de zagueiros, e o Tomás Coelho aberto na ala esquerda. Outro que deve ser reavaliado, junto do Esquivel, outro jogador deve ter a sua condição reavaliada, é o goleiro Bento. Ele perdeu a partida do final de semana contra o Fluminense por dores na posterior da coxa, na área posterior da coxa, e vai ser reavaliado durante essa semana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o panorama do Bento, mas ele vai ser reavaliado e há sim a possibilidade de que seja poupado para essa partida contra o Atlético Mineiro no final de semana. Muitos desfalques, mas uma grande novidade: Fernandinho volta de suspensão, não é mais desfalque do Atlético e deve ser sim titular contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. A gente comentou sobre a Fernandinho dependência na semana passada. O Atlético que tem mais de 70% de aproveitamento com o Fernandinho em campo, e esse aproveitamento cai pela metade praticamente sem o Fernandinho em campo. Então um reforço muito bom para o Atlético para esse final de semana, que também aí vai ter a volta do Alex Santana de fato, né? O Alex Santana voltou no jogo passado, entrou no segundo tempo, volta aí a ser relacionado também novamente para essa partida contra o Atlético Mineiro no final de semana. Vai treinar normalmente durante essa semana o Alex Santana. Então, algumas baixas, um reforço muito importante para um Atlético que precisa somar pontos na Arena da Baixada contra o Atlético Mineiro. Boa notícia, né, pro torcedor do Atlético, o retorno do Fernandinho, natural, né, cumpriu suspensão, ele tem lugar cativo no time. Tem a ausência do Canóbio, que vai ser uma ausência importante, Odalk, porque o Atlético não tem lateral esquerdo para esse jogo aí, né? Por incrível que pareça, pela falta de um lateral esquerdo, o Canóbio deve fazer muita falta no jogo de sábado. Isso eu não tenho dúvida, né? E o Canóbio, ele evoluiu, ele tá evoluindo muito, né, durante essa temporada.
Eu acho que ele tá conseguindo contribuir muito mais do que ele contribuía no ano passado e até mesmo no Campeonato Paranaense. Ele tá com um entendimento legal, ele é um cara que tem um cognitivo alto, apesar de algumas tomadas de decisão erradas. Ele é um cara que ele consegue se adaptar muito em campo, na função que for pedida pra ele, e eu acho isso muito interessante num jogador. Isso é muito necessário num jogador, né? E o Atlético sem esse lateral esquerdo agora, né? Pois é. Aí a situação é complicada. Ô Vincenzo, talvez você vá falar sobre isso no programa, mas eu queria saber uma coisa. Qual que é a expectativa do Christian? Ele já estava em transição, né? Que é o outro lateral esquerdo, né? Que o Atlético tem. Exato. O Christian entrou em transição na semana passada. A expectativa é de que ele volte depois da data FIFA. Depois da data FIFA, no dia 13 de setembro, o Atlético enfrenta o Flamengo. Então aí a expectativa é que o Christian volte a jogar. Por enquanto ainda não, segue em transição. Claro, a situação pode evoluir durante a semana, mas a informação que a gente tem é que por enquanto ainda não joga o campo. Os 6 laterais esquerdos do Atlético estão fora, né? O Pedrinho teve o contrato rescindido, o Fernando tá machucado, o Esquivel tá machucado, o Vinícius Cauê tá suspenso. O Cauê tá suspenso, o Christian tá machucado, o Canóbio tá machucado. O negócio só sobrou o Zé Ivaldo, né? O único lateral esquerdo que é vaiado pela torcida. Eu acho que o negócio provavelmente vai ser de jogar com 3 zagueiros, né? A solução. E colocar o Coelho por ali. Acho que vai ser esse o principal ponto pro Atlético. Só que sem o Canóbio você perde o seu cano de escape também, né? Porque o Coelho não é esse cara. O Coelho ele é um cara de muito mais poderio de decisão no sentido do último terço do campo, né? De fazer o arremate, de puxar pra dentro e bater, porque ele bate bem na bola, né? E até mesmo dar uma assistência, como ele deu contra o Fluminense no cruzamento que ele fez pro Vitor Roque. Agora, ele não é o cara de transição que vai conseguir sair do campo de trás e levar o time pra frente como o Canóbio faz. E aí que tá um grande problema, né? E daí você, sem o Kelvin ainda, que já foi pro CSK... tá na Rússia já, né? Então assim, o Madison ele é um pouco... tem características diferentes. Então o Atlético perde muito ofensivamente sem o Canóbio, sem o Kelvin. E sem um lateral esquerdo. Jogando com 3 zagueiros. O negócio vai ser segurar o Galo e ganhar, porque o Galo vive hoje um bom momento. O Galo deu uma recuperada legal. Pois é. 3 vitórias nos últimos 4 jogos, né? Nesse hype da Arena MRV, que acabou de ser construída e inaugurada. Eles estão nessa ansiedade de brigar lá na parte de cima, coisa que o Galo não fez até agora no campeonato inteiro. Tá lá atrás também, Tá lá atrás, né? Tá fora da Libertadores, tá fora da Copa do Brasil. Primeiro. Não, tá lá mais pra baixo. Tá com 25 pontos ali, pertinho. Tá Inter, Corinthians e Galo empatados com 25 pontos ali, mais perto da zona do rebaixamento. Não, o Galo ganhou, foi pra 30 pontos. Inter, Cruzeiro e Corinthians empatados com essa pontuação. O Cruzeiro. O Galo tá em 9º com 30 pontos. E por isso que no meu destaque eu citei da importância de mais um jogo. Ele tava nesse bolo aí, o Atlético. Ele tava nesse jogo. Então, pois 3 vitórias em 4 jogos. Ajudou bastante. E é por isso que eu falei que o Atlético joga mais um adversário direto, porque se o Galo ganhar, o Galo tem condição, inclusive, de passar o Atlético. Exato. Porque são 6 de saldo de gol positivo pros dois. E o Atlético não pode descolar desse grupo de cima aí, porque é o único caminho pra ele ir pra Libertadores agora é o Brasileirão. Não tem mais outra oportunidade. Outra opção, né? O Galo tem 24 gols marcados, 18 sofridos. O Atlético tem 31 marcados, 25 sofridos. Os dois estão com 6 de saldo de gol. Se o Atlético Mineiro vencer, passa o Atlético. Porque chega os mesmos 33, com as mesmas 9 vitórias, só que naturalmente com pelo menos um a mais saldo de gol. E cada rodada vai ficando, digamos, mais crucial os resultados pro Atlético Paranaense, pensando no projeto da Libertadores do ano que vem. A gente tem ali uma diferença muito pequena. Flamengo em 4º colocado com 36, Fluminense em 5º com 35, Bragantino 35, Furacão com 33. Coloca o Grêmio no bolo com 36 também. E até o Fortaleza 32, menos, né? Galo com 30. Então assim, do Galo, que é o 9º, até lá em cima o 3º, que é o Grêmio, cada ponto vai ser fundamental pro Atlético Paranaense na busca dessa Libertadores. A gente tá vendo a classificação, né, na quem tela. Quem tá no YouTube com a gente. Pra quem tá no YouTube, acompanhar como estão exatamente os números aí desse Campeonato Brasileiro. E aí entra também uma coisa que o Vincenzo trouxe semana passada, de que o Atlético tem uma dificuldade enorme de vencer times que estão na parte de cima da tabela. E daí o Atlético precisa vencer o Galo. Já venceu pela Libertadores, beleza, já venceu pela Libertadores. Só que vai precisar
voltar a vencer agora pelo Campeonato Brasileiro, num momento não tão bom, com desfalques importantes e com o Galo em ascensão. E esse empate contra o Fluminense foi muito ruim, porque o Fluminense, o Bragantino chegou a 35, o Flamengo voltou a pontuar, o Grêmio venceu bem e chegou em terceiro. O Palmeiras já abriu mesmo uma vantagem. Se o Atlético tivesse vencido, o Atlético estava lá com 35 pontos hoje no lugar do Fluminense. Exato. E aí que seria importante, porque o Atlético precisa fazer valer o mando de campo, principalmente contra esses times que estão na parte de cima da tabela. E falando aí são os confrontos diretos, né? Isso. Pelas vagas. Pela vaga. No confronto direto, você não pode ficar perdendo toda hora, ou deixando de pontuar, né? Então, é fundamental ter vitórias e pontos no confronto direto. É isso. Diga, Vincenzo. Exato, o Delco comentou essa dificuldade do Atlético de vencer os adversários da parte de cima da tabela. O Atlético venceu apenas 2 vezes adversários que estão aí estavam pelo menos na rodada em que enfrentaram o Atlético entre os 10 primeiros colocados. Venceu o Botafogo na Arena da Baixada e venceu o Flamengo na Arena da Baixada. Empatou com o Fluminense na última rodada, que era um confronto contra adversários na parte de cima. Então, em 9 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 1 derrota aí vou repetir. 2 vitórias, 5 derrotas e 2 empates contra times da parte de cima da tabela. Perdeu pro Grêmio, né? Inclusive. Com o Grêmio, time reserva, né? Time reserva do Grêmio. Fluminense, time reserva. Fluminense, time reserva. E o empate que caiu do céu ainda. Não dá pra escapar, né? Um empate que caiu do céu ainda. Porque leva a virada, tá com 1 a menos e consegue achar um gol no final. Então, assim, o Atlético precisa o mais rápido possível pontuar contra esses times, se quiser ir pra Libertadores. Porque aí sim seria uma temporada trágica pro Atlético. E eu acho que justamente o campeonato fora dessa zona de classificação. A falta que o Canóbio vai fazer nesse time passa justamente pela versatilidade que a gente vem falando, né? De peça dele, a importância que ele tem justamente pela versatilidade que ele oferece pro técnico Wesley Carvalho. Acho que por isso. Muita gente participando já aqui. Votei no sim na enquete, Canóbio vai fazer falta. O Luciano Rezende perguntando aqui se o fato do Felipão ter treinado o Atlético Paranaense pode facilitar o jogo para o Atlético Mineiro, né? Porque ele conhece bem aqui o time, jogadores, as opções, né? Claro que vai tirar algum proveito disso. E a dona Soraya Santos está dizendo aqui, obrigada, filhote, beijo. Obrigada, equipe. Parabéns. Que é a mãe do Felipe Dalk. Parabéns aí, dona Soraya. Feliz aniversário. Muito bem, 12:30, vamos pro intervalo. Deixe o seu like aqui no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, compartilhe a transmissão do nosso programa com seus amigos. Vem com a gente, o Bate Pronto tem o oferecimento do consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui, e KTO.com, onde a diversão acontece. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e use o nosso cupom RICJP para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. E aproveite a promoção deste meio de semana dos Jogos da Libertadores. Entre lá no site da KTO.com e participe. Você pode ter aí uns bônus de 50 a 20 mil reais, né? Participando desta promoção da Libertadores. Entre lá, KTO.com, clique lá no aceito participar e você vai ter todos os detalhes aí desta grande promoção da KTO.com com os Jogos da Libertadores neste meio de semana. O Bate Pronto volta já aqui na Jovem Pan News 107.1 do FM, mas seguimos com a nossa live